Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, para ouvirmos, para recebermos a Tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da Tua verdade. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor através dessa ministração, desse livro tão poderoso, do livro de Apocalipse. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, cada um é muito bem-vindo. Nós vamos ministrar nesses próximos 3 dias coisas preciosas da palavra de Deus e eu tenho certeza que você vai ser ricamente inspirado pelo Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar, inicialmente, antes de nós entrarmos no livro apropriadamente, o livro de Apocalipse, eu gostaria de compartilhar sobre 5 sinais proféticos da vinda do Filho de Deus. Amém? Então, nós vamos compartilhar o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, né? Então, existem sinais proféticos da vinda do Senhor. Então, veja, muitos ficam perguntando, pastor, quando que Jesus volta? Ou quais sinais da vinda do Senhor, né? Mas, com certeza, nós não sabemos quando, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas com certeza existem sinais proféticos. Hoje eu vou compartilhar de 5 sinais proféticos, mas amanhã eu vou compartilhar do maior de todos os sinais proféticos, e que na verdade nós chamamos do relógio, que mostra, na verdade, que o tempo está se aproximando. Então, vai ser muito poderoso que nós vamos compartilhar, tá bom? Mas eu gostaria de falar, baseado em Gênesis 6 e Gênesis também 19, acerca dos sinais proféticos, né? Existem, de fato, sinais proféticos segundo a palavra de Deus, né? Então, quando nós falamos acerca da volta de Jesus, há sempre em nós um desejo de saber quando que ele voltará, né? No coração de todo cristão, com certeza, é certeza de que ele voltará, né? E lá em Apocalipse 21, nós temos uma das declarações mais lindas da palavra de Deus, que você pode acompanhar, quem está aqui pelo Zoom, pode nos acompanhar aqui no nosso PowerPoint, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, se quer conhecer o mar, é agora, hein? Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que tremendo, né? Isso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia! Glória a Deus! Um texto precioso da palavra de Deus, que nós vemos aqui o quanto, de fato, Deus, ele vai mudar a nossa sorte, né? Ele vai tirar todas as lágrimas. Hoje, claro, nós choramos, mas eu quero dizer que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua colheita, em nome do Senhor Jesus. Agora, quando será o tempo do fim, né? Quando Jesus estabelecerá o seu reino? Quando ocorrerá o arrebatamento dos crentes vencedores? Quem participará do milênio? Então, são perguntas legítimas, né, de alguém que ama o Senhor e quer que o seu reino se estabeleça nessa terra, não é? Então, nós vamos compartilhar com certeza tudo isso nesses 3 dias de imersão. Vamos realmente entrar a fundo, né, no estudo de Apocalipse, claro, né? Que nós não vamos compartilhar de todo o livro, que é impossível, em 3 dias, nessas 3 ministrações, mas com certeza nós vamos entrar em pontos muito importantes desse poderoso livro da palavra de Deus, e você vai ser marcado, né? Então, os discípulos, eles pediram para que Jesus falasse sobre o fim dos tempos, né? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular,
e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, lá atrás eles já queriam saber sobre os sinais. Nós também queremos. Alguém mais quer? Eu quero saber quais os sinais da vinda do Senhor, né? Mas também os fariseus interrogaram a Jesus a respeito de quando seria a vinda do reino, está lá em Lucas 17, versículo 20. E é interessante que Jesus, quando ele vai falar dos sinais da vinda, ele fala justamente sobre Noé, e o dilúvio, e ele fala também de Sodoma e Gomorra. Isso é nos mostrar o quê? Que de fato nós temos que ir para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus então nos ensina aqui, o que está escrito em Gênesis, capítulo 6 e capítulo 19, para nós sabermos que sinais são esses, ok? Então, se Jesus então usou esses textos, então nós temos que voltar para esses textos e ver o que estão ali, né? O que está acontecendo ali, porque assim como for nesses dias, ou seja, nos dias de Noé, e também nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra, assim também será a vinda do Filho de Deus. Vamos ler o que está escrito em Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda, nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ok? Então, aqui a gente vê que tanto Noé quanto Ló foram símbolos dos sinais do fim dos tempos. Ok? Então, veja, olha, a Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Até que então Noé entrou na arca. Então, de repente, aconteceu algo. Então, assim também vai ser na vinda do Filho de Deus, né? Na vinda de Jesus. Tá bom? Então, veja. Então, as pessoas sempre, na verdade, elas me perguntaram no tempo da pandemia se Jesus estava voltando naquele tempo. Eu falei, ó, nesse tempo de pandemia não vai voltar, porque as pessoas não estão casando, dando-se a casamento. Por exemplo, minha prima mesmo adiou o casamento por causa disso. Então, veja, aqui está mostrando que vão ser em dias normais, em que as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão se casando, estão vivendo a vida normal, tá bom? E aí, então, Jesus voltará. Então, deixa eu dizer algo, só um parênteses. Você que está nos ouvindo aí, se você tiver uma pergunta, você pode mandar para mim. No final, vou estar respondendo as perguntas, tá bom? Ou você mesmo pode fazer a pergunta. Então, no final, nós vamos fazer isso, tá bom? Só coloque aí no mute, tá bom? Todos aí coloquem no mute para a gente continuar. Amém? Então, vamos lá. Então, veja que Jesus nos dá, então, esses sinais de quando ele voltará para estabelecer seu reinado. Ele diz que assim como for nos dias de Noé, também será a sua vinda, e como foi no tempo de Ló, também será a sua vinda. Então, meu objetivo aqui, com certeza, não é dizer para você quando que Jesus volta. Não, esse não é o meu desejo e também não é a minha, não é o que eu posso fazer, eu posso falar para você. Eu não posso falar datas para você. Esse é um ponto, né? Só coloca no mute, por favor. Um dos carvões mais refinados e valiosos do mundo. Alguém coloca no mute, principalmente no Japão. Falando. Ele é feito Aleluia. Então, meu objetivo, então, aqui é não falar data, com certeza, porque a Bíblia diz que essa data, essa volta de Jesus está reservada ao Pai, né? Certa vez, uma criança chegou para ali o seu pai, depois do culto, estava ministrando sobre a volta de Jesus, e ela falou assim: pai, quando que Jesus volta? E o pai falou assim: minha filha, não sei. Não, pai, o senhor sabe que dia que Jesus volta? Não, minha filha, eu não sei que dia que Jesus volta. E a filha insistindo: pai, o senhor sabe sim que dia que Jesus volta? Minha filha, eu não sei que dia que Jesus volta. E aí então, aquela criança falou: pai, hoje eu aprendi na salinha que só o pai sabe. O tempo da volta, o dia da volta de Jesus. E aí o pai entendeu, na verdade, está falando do Pai do céu, só o Pai do céu sabe. Se pessoas vierem a falar sobre você, ou para você,
acerca da volta de Jesus e disserem uma data, não acredite, porque a palavra de Deus não diz data. A palavra de Deus dá sinais. E sinais nós vamos compartilhar aqui. Nós vamos compartilhar agora 5 sinais que nós estamos vivendo de fato o tempo do fim. Ok? 5 sinais proféticos. Então vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, presta atenção nisso aqui, ó. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá, grave isso aqui, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe nasceram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ok? Então veja, esses sinais aqui vão nos mostrar, na verdade, que nós também estamos no tempo do fim. E o primeiro sinal que eu gostaria de compartilhar, se você tem como anotar também, você pode anotar, ou você que está aqui já no nosso grupo da imersão de Apocalipse, então você vai receber esse material. Você que está aqui pelo Instagram, quer dizer que você precisa entrar lá no grupo também para você receber, tá bom? Tá na minha bio, e lá você vai receber esse material. Então, o primeiro sinal é a explosão populacional. Então, esse é o primeiro. A Bíblia diz, olha só, no versículo 1 de Gênesis 6, como se foram multiplicando os homens na terra. Perceba aqui, irmãos, é muito importante que você veja isso. Então, a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé, certo? Então, para ser nos dias de Noé, tem que acontecer como estava acontecendo lá, de uma certa forma, não é verdade? E a Bíblia diz que os homens iam se multiplicando, ou seja, estava havendo um crescimento populacional, não um decréscimo, mas um crescimento. Então, a volta de Jesus vai acontecer no momento em que haverá crescimento populacional, ok? Então, isso está claro, né? Então, quando nós vemos as estatísticas feitas pelas organizações como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Brasil, e até mesmo a ONU, Organização das Nações Unidas, no mundo inteiro, chegamos à conclusão que vivemos um tempo de crescimento populacional, né? Então, mas não temos havido crescido nos 2.000 anos? É uma pergunta honesta, legítima que você pode fazer. Claro, nós temos crescido. E as estatísticas nos mostram isso. A diferença é que as estatísticas já mostram também que a partir de 2050 a população começará a diminuir. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que não vai demorar muito tempo. Se Jesus voltará enquanto a população estiver crescendo, e hoje as estatísticas estão mostrando que a população vai diminuir, então pode ser que nós estamos, de fato, nos últimos dias. Amém? Quantos acreditam nisso? Eu acredito que, de fato, nós estamos nos últimos dias. Então, pode olhar ao redor, né? Se você vê aí da sua família, por exemplo, né? Quantos filhos talvez sua avó, ou quantos irmãos sua avó teve, né? Ou sua mãe teve, e talvez quantos filhos você tem, você vai perceber que o número está diminuindo, o número está caindo, ok? Isso está bem claro aos nossos próprios olhos. Isso é sinal que daqui a um tempo isso vai acontecer, né? E aí que nós temos esse gráfico aqui de filhos por família, né? Então você vê que alguns lugares, né, de 7 a 8 filhos, outros de 6 a 7, mas a maioria aqui do mundo aqui a gente vê que está entre 1 e 2 filhos, ok? Por família. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que daqui a pouco vai haver um decréscimo, vai diminuir a população, né? E você pode ver, está claro também, como tem aumentado a esterilidade entre as mulheres e homens, né? E mais, quantos abortos têm sido feitos, muitos lugares já é legalizado, né? No Brasil, por exemplo, passa de 1 milhão por ano. Olha só,
Quantos Acho que ele é poderiam estar nascendo, mas não estão por causa do aborto, né? Bom, e já existem alguns países que estão diminuindo a população, como, por exemplo, o Japão, como a Rússia, né? O próprio Brasil, né? Nosso país aqui de origem, nós vemos que, segundo o IBGE, a partir de 2042 também a população brasileira vai diminuir, vai começar a diminuir. Mas lembra-se, Jesus vai voltar enquanto estiver o quê? Crescendo, tá bom? Então, todos esses dados nos mostram que, de fato, nós precisamos ficar com os olhos abertos e atentos, porque, de fato, estamos perto do fim. O segundo sinal profético que eu gostaria de compartilhar é a decadência familiar. Então, olha só, versículo 2, capítulo 6 de Gênesis. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens, ou seja, duas linhagens, coloquei entre parênteses aqui, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha só também Gênesis 19, versículo 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora a nós, para que abusemos. Olha o que estava acontecendo em Gênesis 19. Então, queriam abusar ali dos próprios homens. Homens querendo ter relações com os próprios homens. Uau! Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e lhe disse: rogo, meus irmãos, que não vos façais mal. Uau! Só até aí. Então, o segundo sinal que nós vemos nesse contexto em que Noé vivia a decadência familiar. Houveram uniões que Deus não se agradou. Não era o plano original de Deus, ok? O Senhor criou o homem e a mulher para constituírem uma família. Porém, um novo tipo de ser veio e trouxe uniões que não agradaram o Senhor, né? Mas que uniões foram essas ao ponto do Senhor diminuir os anos de vida deles? Lembra que a partir de Noé, a Deus estabeleceu para que o homem vivesse até 120 anos, ok? Então, isso nos mostra algo, isso tem para nós um princípio por detrás, né? Então, você precisa saber que o que se trata, então, desses filhos de Deus e as filhas dos homens, segundo a palavra de Deus, né? Então, segundo aí os estudiosos da Bíblia, existem duas interpretações a respeito dos filhos de Deus e as filhas dos homens, ok? Eu vou compartilhar sem nenhum problema aqui o que essas duas interpretações elas nos falam. Então, a primeira é que os filhos de Deus são descendentes dos homens do capítulo 5 de Gênesis. São aqueles que andaram com Deus, que estavam com o Senhor. Então, esses são os homens do capítulo 5. E as filhas dos homens eram os descendentes de Caim, no capítulo 4, né? Mas nós não acreditamos nessa interpretação. Por quê? Porque no Velho Testamento, Adão foi chamado de filho de Deus, ok? Os outros não eram chamados de filhos de Deus, né? Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas 3, versículo 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus, ok? Então, no Velho Testamento não se chamava de filho, né? O povo de Deus, né? Então, você tá Deus com não tinha filhos. Põe no mute aí. Povo de Deus, põe no mute. Então, Deus não tinha filhos homens do Velho Testamento, né? E agora passamos a ser chamados, com certeza, filhos de Deus, né? A Bíblia diz lá em João 1,12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de quê? Se tornarem filhos de Deus, né? Tanto é que os religiosos queriam matar Jesus por conta dele dizer que era filho de Deus. Para você ver, para chamar Deus de pai. Isso é algo que um religioso nunca fazia isso. Né? Mas Jesus veio para mostrar que ele era filho e que ele tinha um pai. E agora nós também somos filhos e temos um pai. Uau, que pai é esse, hein? Aleluia, glória a Deus, né? Então, agora, a segunda interpretação, e essa primeira interpretação nós não acreditamos nela, tá bom? Agora, a segunda interpretação é que os filhos de Deus eram anjos caídos e as filhas dos homens eram as mulheres que haviam na época. E cremos, então, nessa segunda interpretação por três motivos. Primeiro motivo, que está lá em Jó 1,6 e 2,1, onde nós lemos, olha só, Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
esses filhos, na verdade, são anjos, ok? Em algumas traduções da Bíblia, por exemplo, não se coloca os filhos de Deus, mas os anjos de Deus, tá bom? Então, os anjos foram até o Senhor, né? Ok? Bom, e já o segundo motivo está lá em Judas 6 e 7, porque só tem um capítulo, e também em 2 Pedro 2, 4 a 7, onde anjos caídos se uniram com os homens. E ao lermos e compararmos esses dois textos, nós vamos ver que estão falando do mesmo assunto, do mesmo contexto, ok? E lá tem tanto a respeito de Noé, como também Sodoma e Gomorra, também com relação a Ló. Então tem algo a nos ensinar aqui. Eu gostaria então de mostrar esses dois textos para você, né? Para você que está pelo Instagram, se você quiser nos acompanhar pelo Zoom, você precisa entrar na nossa bio aqui, tá bom? E entrar no nosso grupo, Imersão em Apocalipse, e você então pode entrar aqui na sala do Zoom para você poder acompanhar os textos por aqui, tá bom? Vocês estão vendo que eu nem estou olhando muito para vocês, né? Porque eu estou aqui focado no nosso PowerPoint, né? Agora, é muito importante esse paralelo que nós vamos fazer, né? Esses dias, um irmão, inclusive ele está aqui, um líder de célula, falou: Pastor, você pode na minha célula falar sobre Apocalipse? Graças a Deus que eu estava perto de falar aqui da administração de Apocalipse. Não sei se eles estão por aqui, mas a pergunta era justamente sobre isso aqui. E como a célula dele é justamente no dia da minha, seria um pouco impossível no mesmo dia da célula. Porém, né, com certeza, numa oportunidade, eu quero ministrar. Mas se eles estão por aqui, eles vão poder, então, é, aprender. Pastor Ok? Bom, Marcos, sim, só uma sugestão ou pergunta. Eu tô com o seu livro na mão e eu imaginei que a administração é baseada no livro que foi escrito, correto? Ou eu tô... certo. Vamos chegar lá. Ah, não, eu ia dizer assim, se o senhor estiver seguindo alguma sequência que está no livro, para ir dizendo aonde que está a página, porque aí a gente vai marcando Tá aonde. bom. E tem muita gente, Esse, aliás, a esse. maioria de quem está aqui está com o seu livro na mão, Ah, acompanhando. legal. Ai, que Deus te abençoe. bênção. Glória a Deus. Então, hoje, apesar que esse assunto está no meu livro também, mais para frente, porém, eu não vou falar agora dele, tá bom? Vou falar. Peraí. Vocês não estavam me vendo? Ou estavam me vendo também? Ou ver só a tela? Não, agora está vendo. Parou e voltou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar aqui então. Ver se eu consigo deixar de lado. Vocês agora estão me vendo ou não? Sim. Sim. Então tá bom. Ah, bom, vamos falar do livro. E vamos falar amanhã. Como aumentar também. Amanhã você vai poder acompanhar com esse livro aqui que nós escrevemos, Apocalipse para Todos. Amanhã nós vamos falar sobre ele. Mas hoje eu quero falar uma sobre esses 5 sinais proféticos que não está nesse livro por enquanto. Quem sabe na segunda edição a gente coloca, ou no outro livro sobre a volta de Jesus, né? Sobre sinais proféticos, eu possa colocar num outro livro. É isso que nós estamos compartilhando aqui. E o que nós vamos compartilhar vai ser uma introdução para aquilo que nós vamos compartilhar amanhã e depois da manhã sobre o livro, ok? E aí nós vamos falar basicamente de alguns capítulos aqui desse livro amanhã, tá bom? Obrigado, Eber. Se vocês tiverem alguma pergunta, como o Eber fez, vocês podem fazer também, tá bom? Não tem problema se nós formos interrompidos aqui, não. O importante é que vocês recebam e aprendam em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, mas aqui nós vamos ver esses dois textos. Primeiro, Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, e depois 2 Pedro 2, 4 ao 7. Isso para mostrar por que nós acreditamos que, de fato, anjos vieram para a terra e se prostituíram com as mulheres aqui,
Tá bom? Olha o que a Bíblia diz, Judas 6 e 7. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Tá bom? E especificamente, esse texto aqui está no meu livro, quando eu falo sobre as 7 trombetas, tá bom? E na 6ª trombeta eu falo sobre esse assunto aqui, tá? Algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, não é a mesma carne, outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Veja, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, seu lugar de morada. Ele tem guardado sobre trevas, eles estão presos hoje, em algemas eternas. Ok? E como a Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, que são aqueles? Quem são aqueles? Aqueles anjos. Seguindo após a mesma carne? Não. Outra carne. São postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, teve um momento em que anjos se prostituíram. Com certeza foi em Gênesis 6, tá bom? Vamos agora para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, né, que vai acontecer ainda em Apocalipse, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, ou seja, o contexto em que os anjos pecaram foi justamente no tempo de Noé, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha, mais uma vez, Sodoma e Gomorra. Ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Então, esses dois textos se encaixam. Em Judas diz que anjos eles prostituíram. Aqui em 2 Pedro diz que anjos pecaram. Então, em qual contexto? No contexto de Noé. Tá certo? Então, aqui está claro nesse texto da palavra de Deus. Isso para nos mostrar que realmente houve isso, né? Tá bom? Isso realmente aconteceu. E então, olha só, nós vemos a semelhança dos anjos, a prisão em trevas, juiz de Deus, Sodoma e Gomorra, e são postos como exemplo, né? Bom, talvez você possa me perguntar, pastor, mas em Mateus 22:30 diz, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Então, por que eles dizem que os anjos não se casam? Isso, é claro, é uma verdade. Porém, não se diz que eles não tiveram a capacidade de se unir com mulheres e até mesmo claro, se materializando e casando com elas aqui naquele tempo de Noé, né? Então, com certeza, o terceiro motivo aqui, que acreditamos que os filhos de Deus eram anjos e que essa união deles resultou em gigantes, homens de renome, os Nefilins, que de fato é algo que nos faz lembrar com certeza a mitologia, porque imagina seres ou semideuses, vamos dizer, que a mitologia nos ensina, que ali, na verdade, nos mostra na história, e eles contando acerca desses deuses que se uniram com os homens e se tornaram, então, homens de renome. Então, certamente, claro, essa mitologia não veio por acaso, o diabo ele não cria nada, ele só copia e distorce. Então, com certeza, houve essa união. Pastor, eu não acredito que anjos naquele tempo se uniram com as mulheres e geraram esses seres. Olha, isso é apenas uma questão de interpretação. Isso não muda a nossa vida, né? A nossa comunhão é Cristo, né? Mas, claro, você pode ter a opinião que você achar, né? Com certeza. Mas, na minha opinião, e segundo o que nós falamos aqui na palavra de Deus, está muito claro que houve essa união, tá bom? E talvez é por isso que você entenda por que o Senhor foi tão duro ao ponto de mandar um dilúvio, né? Porque com certeza eles estavam caminhando
para o caminho totalmente oposto do que Deus tinha para a vida deles, né? E hoje, com certeza, infelizmente, hoje tem outros tipos de uniões que estão acontecendo, que vêm com o propósito de destruir o propósito original de Deus, que é a família. Nós sabemos disso, né? Infelizmente, né? Então, por exemplo, o crescimento do divórcio nos nossos dias, né? Hoje, a metade dos casamentos do Brasil termina em divórcio. Nos Estados Unidos, 66%. Na Europa, em alguns países, a 75% termina em divórcio. Olha só, o Brasil registrou 420 mil divórcios em 2022, ante a 130 mil registros em 2004, ou seja, 18 anos depois, né, um crescimento de 300%. Isso é muita coisa. Isso nos mostra que o diabo está agindo para trazer uma decadência familiar, né? Além disso, o casamento homossexual tem sido legalizado em muitos países, né? O casamento homossexual, por exemplo, no Brasil foi legalizado em maio de 2013. Existem 22 países que já legalizaram o casamento homossexual, né? E cada dia vai ser mais normal, né? Filhos que terão dois pais, duas mães, né? E aqui a alguns anos será isso muito comum, isso trazendo a destruição dos valores familiares estabelecidos por Deus. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos contra os homossexuais, mas sim contra as práticas, né? Então é isso que você precisa entender. Nós pregamos e ensinamos o que nós acreditamos que é o padrão de Deus para nós, ok? Bom, o terceiro sinal profético, aqui nós vemos então esse contato do mundo, vamos dizer, espiritual com os homens. E eu posso dizer, então, que o terceiro sinal profético é o ocultismo, é a bruxaria. E isso também é algo muito forte. Em anos já está sendo muito forte isto, né? Então, por exemplo, esse escritor brasileiro, Paulo Coelho, que se considera um mago, um bruxo, né? Segundo a revista Veja, ele diz que vendeu a alma para o diabo e que o diabo estava mais interessado nele do que ele no diabo, né? Então, seus livros é um dos mais vendidos em todo o mundo, né? Olha só esse livro, Alquimista, já vendeu mais de 150 milhões de exemplares, né? Uau! Também outro exemplo é o Harry Potter, né? Alguns anos atrás, mostrando também os poderes aí como algo bonitinho, não é? Que não tem nenhum problema, mas só que se tornou um best-seller na história, talvez, e com certeza o livro mais vendido em toda a história, com 600 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Uau! Olha só como o diabo está tentando influenciar e como ele tem trazido as coisas espirituais como algo que inofensivo. Ah, não tem problema, é só um videozinho legal, é só um livro interessante. Não, não. Com certeza o diabo está tentando doutrinar as pessoas, né? E levando elas a lidarem com o mundo espiritual de qualquer maneira, como inofensivo, não é? Mas não é. Com certeza tem algo aí por detrás, ok? Quarto sinal profético: decadência moral. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, olha, irmãos, não tem jeito. Alguns que estão mais velhos aqui vai saber, né? Nós vivemos numa decadência moral, né? A maldade tem crescido mais e mais em todos os aspectos, e está se tornando mais claro ainda por causa das redes sociais, né? É muito fácil você acompanhar cada maldade que acontece nessa terra, né? Então, quando eu falo de decadência moral, o que eu estou falando? Eu estou falando acerca do casamento, né? Do crescimento do sexo ilícito, do roubo, da violência, da corrupção, do assassinato, em tantas coisas terríveis que têm acontecido nos nossos dias. Então, é, é, olha que se fala de uma sociedade moderna e desenvolvida, não é verdade? Mas o pecado entrou no homem e a cada dia as consequências do pecado têm sido ainda mais vistas no nosso planeta. Então, nunca se houve tanta pornografia explícita como tem nos nossos dias, né? Então, as mídias sociais, televisões e etc., estão banalizando o sexo, né? É mostrado aí de uma maneira muito banal e que pode ser feito e etc., porque nós de fato vivemos em dias maus, né? Então, o Brasil mesmo é conhecido como, né, o nosso país, né, como um país do carnaval,
né? Mas nós sabemos que isso é o que acontecia também em Sodoma e Gomorra. Havia uma perversão sexual naquele tempo. Então, na vinda do Filho de Deus também vai haver, infelizmente, vai ser nesse tempo que Jesus vai voltar. E com certeza, Jesus está voltando, né? E, por exemplo, o Brasil é um dos países mais corruptos que existem, né? Então, isso é claro, né? A violência também tem crescido, os atos terroristas têm aumentado, as guerras e tudo mais tem se tornado, né, um tempo difícil, né? Pais que matam filhos, filhos que matam pais, e há uma calamidade. Se você abrir os jornais, né, hoje, claro, pelas mídias sociais, você vai ver essa maldade se multiplicando mais e mais, né? Agora, que o nosso coração esteja voltado, com certeza, para as coisas dos céus, em nome de Jesus. E por fim, a, o quinto sinal profético é a alteração genética. Deixa eu entrar num ponto aqui muito importante para você entender o que nós estamos compartilhando, o que nós estamos falando aqui, porque é daqui que nós vamos tirar também o ensinamento do que nós acreditamos com relação ao anticristo, de quem é o anticristo, da onde que ele vem, né? Então, por fim, temos o quinto sinal profético da volta de Jesus, né? E vimos que a união entre os anjos caídos e as mulheres geraram um outro tipo de criatura. Então, a Bíblia diz que nasceram filhos, os Nefilins, que no hebraico significa aqueles que fazem cair, e eles são os destruidores. E eles se tornaram homens de renome na antiguidade por sua diferenciação na força e, com certeza, na maldade. Tá bom? Então, nós vemos que a união entre um tipo de ser e a união de outro tipo gerou um terceiro tipo de criatura. E agora, particularmente, eu não acredito que virá seres, né, ou anjos que vão cair também e vão se prostituir hoje, ok? Ou no tempo da volta de Jesus. Não acredito que isso vai acontecer mais. Porém, com certeza, pela influência maligna, vai haver sim um novo ser na terra, um novo tipo de ser na terra. Por quê? Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho de Deus. Se naquele tempo nasceu um novo tipo de ser, uma nova raça, também vai nascer um novo tipo de ser nos dias do fim, nos dias que com certeza nós acreditamos que seja próximo. Vai haver com certeza isso, né? Então, com o avanço, com certeza, da ciência, por exemplo, tem havido a criação de sementes transgênicas. Então, meu pai, por exemplo, ele é um agricultor e ele planta sementes transgênicas. São sementes que são modificadas geneticamente. Para quê? Para a produção aumentar, para melhorar a produção, para que seja resistente a certos tipos de insetos, a certos climas, entende? Então, elas são modificadas geneticamente e elas, então, são sementes mais fortes e são sementes mais produtivas, não é? Então, se estão fazendo isso com sementes, com certeza vai fazer também com o homem. E com certeza já tem feito com animais, né? Então, os animais estão sendo aí já há muitos anos, né? Nós já vimos a ovelha Dolly, por exemplo, foi a primeira a ser feita, na verdade, de uma outra ovelha e pegou o mesmo DNA, ou seja, idêntica, né? Então, essa alteração genética que aconteceu veio, então, trazer um novo tipo de raça ou um novo tipo de animais, não é? Então, agora mesmo, recentemente, né? Acho que na semana passada, já nos falaram aí de uma raça de lobo que estava extinta há 13 mil anos e que agora, então, pegou o DNA, colocou em outros, acho que outros lobos, e gerou ou trouxe de volta aquele animal que estava extinto. Isso tudo por causa da ciência. Então, veja, olha só, não é por acaso que tudo isso tem acontecido. Porque eu acredito particularmente que a alteração genética ou os clones vão ser, na verdade,
um novo tipo de raça que vai ser criado nos fim dos tempos, ok? Então, por exemplo, o homem tem estudado as células tronco capazes de produzir órgãos para transplantes, tecido, órgãos. Então, já tem tecnologia para definir cor de olhos, sexo do bebê, por exemplo, né? É claro que eles falam que vai contra a ética, mas em alguns casos é liberado para os pais definirem. Se souberem que algum do, né, ou lá um sexo, por exemplo, masculino vai ter um problema genético, então eles podem optar por ser então menina. Então veja, já tem essa tecnologia. Então não há limites para isso. Pensa comigo. Se eles já estão conseguindo fazer com plantas, com animais, você acha que eles não vão fazer com homens? Você acha que eles não vão procurar ter homens mais fortes, homens mais saudáveis, homens resistentes a certos tipos de vírus e enfermidades? Com certeza, daqui para frente, coisas vão acontecer. Agora, que tipo de ser que vai ser criado pelo próprio homem? Então, lá em Gênesis 6:3, nós falamos que o homem é carnal e que o espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Agora, imagina só um próprio ser, ou não, o ser humano, sendo criado pelo próprio homem. Uau! Será que esse vai ter o Espírito de Deus, ou o Espírito humano, em que Deus pode convencer do pecado, da justiça e do juízo? Pode ser que, de fato, nós estamos à beira de termos esse tipo de ser, vivendo ao nosso redor, e às vezes nós nem estamos sabendo. E, particularmente, eu acredito que o anticristo vai ser fruto de uma clonagem humana. Por quê? Porque o seu número é 666, ou seja, completamente homem. O 3 na Bíblia significa completo. Então, 666, o 6 é o número do homem. Então, 666, então é o homem completamente homem. Então, o que eu acredito, particularmente, é que o anticristo virá fruto, então, de uma clonagem humana, ok? E nós vamos falar mais à frente sobre o anticristo nessas próximas duas aulas, duas ministrações que nós vamos ter amanhã e depois da manhã também. Amém? Agora, nossa missão, então, é ir até o fim, completar a carreira. Enquanto isso, quando Jesus não volta, nosso coração está no Senhor, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, né? Quantos amam a vinda do Senhor aí? Quantos amam a vinda do Senhor aí? Vocês podem levantar a mão, como aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, nós vamos completar a carreira, nós vamos guardar a fé. Nós amamos a vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. E que nós vamos compartilhar algo mais aqui com vocês, agora sobre o livro de Apocalipse mesmo. Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Alguém tem uma pergunta? Senão nós vamos em frente. Vamos compartilhar um pouco mais. Glória a Jesus. Tantos irmãos preciosos aqui. Glória a Deus por vocês, viu, irmãos? Feliz por tê-los por aqui comigo. Então vamos agora falar sobre Apocalipse. Glória a Jesus. Vamos falar especificamente do livro de Apocalipse. Essa ministração que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, eu queria ter colocado no livro, nesse livro aqui que nós escrevemos, Apocalipse para Todos, mas Deus me deu depois. Então pode ficar para uma outra, uma outra edição, tá bom? Ah, glória a Deus. Deixa eu compartilhar esse material com vocês também.
Só lembrando que amanhã nós vamos ter tanto presencial quanto online, ok? Então, para quem mora aqui no sul da Flórida, vocês podem participar presencialmente. Eu até prefiro que você esteja na sala de aula. Apesar que os irmãos do seminário, do curso de maturidade do CTL, é uma convocação, faz parte da sua aula, está comigo, ok? Presente ali. Com certeza, a sua unção presente ali vai fazer toda a diferença. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 1. Eu vou compartilhar aqui também com o PowerPoint, até para ficar mais fácil de você compreender e a gente ser mais direto naquilo que a gente quer falar. Eu vou mais alguns minutos, me dê mais algum tempo aí, para nós compartilharmos sobre o livro de Apocalipse, que eu acredito que Apocalipse é a promessa de uma vida feliz. Acredito mesmo, viu? Que Apocalipse é a promessa de uma vida feliz, segundo a palavra de Deus, né? Ah, vamos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja, por que o livro de Apocalipse é tão resistido? Né? Por que o estudo desse livro é tão resistido? Quando eu escrevi esse livro aqui, por exemplo, eu até coloquei uma capa do Grand Canyon por causa de uma experiência que eu tive perto do tempo que eu estava escrevendo sobre Apocalipse, né? E eu falei para a pessoa que estava fazendo a diagramação para que ela fizesse uma capa mais, mais clean, sem aqueles animais, aquele fogo, aquela coisa toda, porque, na verdade, o livro de Apocalipse muitas vezes é ligado com aquela questão das mortes, da ira de Deus e do julgamento. Então as pessoas associam o Apocalipse com coisa ruim. E infelizmente o diabo conseguiu enganar os próprios cristãos, trazendo esse livro de uma forma muito ruim. Talvez você mesmo tinha uma má impressão do que era o livro de Apocalipse. Né? Então, talvez você ouviu de pastores dizendo: olha, se você não for fiel a Deus, o Apocalipse virá sobre a sua vida, né? E aí você pensa que essa palavra Apocalipse é a pior palavra que tem. Você ainda mais que eu coloquei aqui, Apocalipse para todos. Algumas pessoas podem olhar e falar assim: não, para mim não, Apocalipse para mim não. Mas não é nesse sentido. O Apocalipse, na verdade, é para nós todos que creem em Cristo. E eu vou dizer isso para você. Por que Apocalipse, de fato, é para todos nós? Não é? É porque, de fato, Deus tem algo a nos ensinar, a nos dar graça e sabedoria na revelação. Olha só, por que o livro de Apocalipse é tão resistido? Por que pessoas não querem estudar esse livro? Ou pessoas têm medo de estudar esse livro? Né? Esse tempo atrás, então, eu estava ministrando uma das nossas igrejas e tinha esse livro aqui e tinha um outro livro também, esse aqui, Abundantemente Mais. Não é? E aí aconteceu que alguém falou assim: não, pastor, eu quero esse, Abundantemente Mais, porque esse outro eu tenho medo. Por quê? Porque criou-se. E aí eu falei, então tá bom, você pode adquirir esse Abundantemente Mais, mas eu vou te dar o livro de Apocalipse, para você ler e ser abençoado, ser ricamente abençoado. E aí a pessoa levou o livro também para ler. Mas por que é tão resistido o livro de Apocalipse? Por causa dessas 4 primeiras palavras do livro, que diz, revelação de Jesus Cristo. Você sabe o que é revelação no grego? O Novo Testamento foi escrito em grego.
Você sabe qual que é essa palavra revelação? Revelação nada mais é do que Apocalipse. Então, como que a gente pode ter medo da revelação? Daquilo que trouxe a luz, que trouxe à tona. Então, nós não podemos ter medo, não é? Agora, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo é que veio para cegar o entendimento, então, das pessoas a respeito de Cristo. Então, o diabo tentando impedir você de ter revelação de Jesus, é por isso que ele te afasta do livro de Apocalipse. Mas em nome de Jesus, você que está aqui, você vai se aproximar a cada dia de Apocalipse, porque Apocalipse é a revelação. Você vai ter seus olhos abertos mais e mais. Aleluia! E olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:16 e 17. Paulo orando pelos irmãos de Éfeso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de apocalipse. Porque essa é a palavra original, de apocalipse no pleno conhecimento dele. Então Deus vai te encher de espírito, de sabedoria e de apocalipse. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga eu recebo. Aleluia. Então, nós estamos aqui para receber a revelação. Nós estamos aqui para receber o apocalipse. Então, quando alguém fala assim, olha, você vai receber o apocalipse, ele vai falar, é mesmo, eu vou receber. Eu vou receber a revelação de Jesus sobre a minha vida. É isso que nós vamos receber. E eu creio nisso, na revelação. Agora, versículo 2. O qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Versículo 3. Bem-aventurados, no original é Macários. Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, felizes, que essa palavra Macário significa felizes ou abençoados, aqueles que leem. Então é importante que nós leiamos. Aqueles que ouvem, então é importante nós ouvirmos. E aqueles que guardam as palavras nelas escritas, pois o tempo está próximo. 3 princípios poderosos, mostrando que Apocalipse é de fato um livro que traz a alegria. Alegria. Felizes são esses, alegres são esses, que recebem esse ensinamento que vocês estão recebendo aqui hoje. Vocês estão recebendo aqui hoje. É alegria. Isso é poderoso, não é? Eu estava, alguns anos atrás, na verdade eu fui convidado para um pastor do seminário nosso aqui, a dar uma matéria no seminário. E ele falou que gostaria que eu desse Apocalipse. E eu não sei quem foi mais louco. Eu, de ter aceitado, né, ministrar em inglês, do que ele me convidar. Mas eu fui. E eu me lembro que antes disso eu fui então ouvir várias vezes o livro de Apocalipse em inglês, para poder não ser tão ruim assim a aula, poder falar melhor. E eu parei nesse versículo 3. E esse versículo 3 brotou no meu coração como nunca antes, porque eu já tinha ministrado isso tantas vezes. Mas brotou no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que felizes são os que leem, são os que ouvem, são os que guardam a palavra nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, como receber a promessa de uma vida feliz? É muito interessante. A palavra de Deus é tão tremenda. Olha, se você fosse convidado para visitar uma pessoa que foi presa injustamente, qual mensagem da Bíblia você ia levar para ela? Talvez a mensagem seria do Deus que é o pastor dele, nada vai faltar a ele. Um Deus que é justo e vai operar justiça e vai tirá-lo ali da prisão. Eu não sei qual texto da palavra de Deus você ia
trazer para aquela pessoa presa injustamente. Mas você sabe, a palavra que Deus trouxe para João, que estava preso na ilha de Patmos, injustamente, foi o livro de Apocalipse. Por incrível que pareça, o livro de Apocalipse foi usado para dar para alguém uma esperança. Então, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que nós podemos nos alegrar ao ler, alegrar ao ouvir, alegrar quando nós guardamos as palavras escritas nesse livro. Então, a promessa de uma vida feliz, se você quer saber, está aqui. Leia o livro de Apocalipse. Ouça acerca de Apocalipse. E guarde o que está escrito ali e que você ouviu no livro de Apocalipse. Então, talvez é um conselho que você não imaginaria que você iria ouvir aqui no estudo sobre Apocalipse, mas é o que a palavra de Deus diz. E olha só, eu vou te dizer então, primeiramente, o valor de ler e declarar o que está escrito, né? Por 5 vezes Deus falou nesse livro de Apocalipse para João escrever o que ele estava vendo e ouvindo, não é? Não é por acaso também que Jesus venceu a tentação dizendo ao diabo, né? Está escrito. Porque o que está escrito é o que tem valor, é o que está escrito na palavra de Deus, é que tem valor espiritual. Então, deixa eu te dizer algo aqui. Eu creio que Jesus está voltando, viu? Eu creio que Jesus está voltando. E uma das coisas que você precisa ter na sua casa é uma Bíblia de papel. Porque no tempo aí do anticristo, as coisas vão esquentar, de fato. E os crentes vão ser, os crentes que se ficarem, nós vamos falar sobre isso amanhã, vão ser perseguidos, ok? Mas é importante você deixar a Bíblia em papel, porque a Bíblia no digital, com certeza, ela vai ser facilmente rastreada. Talvez ela vai ser apagada. Verdade. Mas aqui não. A Bíblia de papel vai permanecer. E pessoas que puderem ter acesso à sua casa, onde você morava, porque você vai ser arrebatado, em nome de Jesus, amém? Quando vão ser arrebatados aí. Então, você que vai ser arrebatado, você pode deixar algo para ele de herança, né? Então, é muito bom você ter PDF, mas o melhor hoje, com certeza, é você ter de papel, porque pode ser ali uma bênção para aqueles que ficarem, né? Então, por 5 vezes, Deus falou para João: escreve. Por quê? Porque o que você escreve permanece. O que eu escrevo para você aqui, e vou deixar esse material também para você lá no nosso grupo. Vamos deixar esses 2 PowerPoints que eu ministrei hoje, estou ministrando para você. Por quê? Porque amanhã, se você quiser reproduzir, você talvez não vai reproduzir aquilo que você ouviu, mas aquilo que está escrito. Por fato de estar escrito, você vai poder ensinar a outros, você pode falar a outros, você pode lá recapitular e ver o que está escrito e poder ministrar na vida de outros. Olha o tanto que isso é precioso. Por isso nós escrevemos, para mostrar de fato que aquilo que está escrito é a verdade, é a palavra de Deus, e aí a gente pode, então, ministrar na vida de outros. Hoje eu posso compartilhar com você, com certeza, porque Deus fez com que homens de Deus escrevessem a palavra de Deus e que chegaram até nós, essa palavra, ok? Então, nós podemos ver isso. Então, no original, essa palavra, e aí nós falamos do ler, né, que é muito importante, agora também do ouvir. A palavra no original de ouvir significa acouo, que significa ouvir, significa prestar atenção, perceber o sentido, compreender, dar ouvido ao ensino ou a um professor. O que vocês estão fazendo aqui? Nada mais do que ouvir. Ouvir, estou ouvindo, eu estou prestando atenção, eu estou como aquele que quer receber, eu quero aprender, eu quero ouvir o que Deus ensina. Então a Bíblia está dizendo que felizes são aqueles que ouvem as palavras da profecia. Porque o meu alvo é que você seja feliz ao ouvir o ensino do livro de Apocalipse. Que Apocalipse é o quê, irmãos? Revelação. Aleluia. E por 7 vezes aparece a expressão no livro de Apocalipse. 7 vezes. 7 também é o número completo. De Apocalipse tudo é 7, né? 7 igrejas. 7 selos, 7 trombetas, né? 7 taças,
né? 7 Espíritos de Deus. E também aparece aqui 7 vezes a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja, o que Jesus está dizendo às igrejas hoje? Então, eu estou aqui como um porta-voz, eu estou aqui como voz profética de Deus para falar para você que Jesus está voltando e que você precisa guardar essas palavras no livro de Apocalipse. Por isso eu quero ter você por perto de mim, porque eu quero poder influenciar a sua vida, inspirar você a ter mais fome, desejo por aprender essas verdades tão poderosas desse livro de Apocalipse, não é? Olha o que diz Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Ou seja, aquele que ouve a palavra da volta de Jesus, ele vai dizer: vem mesmo, Senhor, vem, vem mesmo. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, aquele que está ouvindo a mensagem do Apocalipse é aquele também que está dentro dele dizendo: Senhor, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer aí onde você está: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Também sobre ouvir. Romanos 10:17 dizia assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra versão diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então é muito importante que você ouça sobre esse assunto. Que você, então, ouça mais e mais sobre esse assunto. Quem sabe você pode depois pegar essa ministração novamente e ouvir novamente, para ser alimentado, para ser inspirado, não é verdade? E aí nós temos também o valor de guardar a mensagem de Apocalipse. Então nós vimos o valor de ler, o valor de ouvir e o valor agora de guardar. Você só pode guardar aquilo que primeiro você trouxe para dentro por meio da leitura e por meio de ouvir a pregação de Cristo. Então o que você está fazendo aqui? Nada mais do que ouvir e ler, e para que você possa guardar aquilo que você tem recebido. Então, de Gênesis a Apocalipse, existe o princípio do guardar, que no original é tereo, que significa tomar conta de algo, cuidar de algo. Então, quando alguém te dá algo precioso, você toma, como dizem em Goiás, toma de conta. Você toma conta de algo. Você, então, cuida daquilo que é precioso. Então, o fato de você, então, receber essa mensagem do livro de Apocalipse, você agora está, então, guardando, você está cuidando para que isso mantenha vivo dentro de você. Olha, eu digo para você, você vai ser abençoado com esses 3 dias aqui, mas sabe de uma coisa? Você ainda mais. Porque para mim é uma dádiva muito grande poder compartilhar essas verdades, porque sempre reacende em mim esse desejo pela volta de Jesus e guardar essas verdades tão poderosas da palavra de Deus, não é? Então, em Gênesis, Deus deu a ordem para guardar o jardim. Em Êxodo, para guardar os mandamentos. Em Provérbios, para guardar o coração. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre guardar o coração. Você já ouviu aquele texto de Provérbios que diz: sobretudo que deve guardar, guarda o coração, pois dele procede as fontes da vida. E sabe, há um tempo atrás eu recebi uma definição sobre esse texto, que ficou gravado no meu coração. A Bíblia diz, Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração. Então veja, o coração tem olhos. Se o coração tem olhos, então o coração tem uma visão, ele vê algo. Então, guardar o coração é guardar a visão. O que Deus colocou no seu coração? Qual a visão que Deus te deu? Então, guardar o coração é guardar a visão. Por isso que você vai ver que o diabo sempre coloca você para tirar a sua visão de Jesus e colocar a sua visão em coisas, nas circunstâncias, em você mesmo. Mas o alvo de Deus é que você guarde o coração. O que é guardar o coração? Guardar o coração é guardar a visão.
Guardar a visão que Deus nos dá acerca da palavra, acerca da volta de Jesus. Guardar a visão. Então nós guardamos. E nós guardamos como? Continuando ouvindo, continuando lendo, continuando buscando conhecer mais o Senhor. Faz com que a gente guarde a visão. Em Mateus, nos ensina a guardar tudo que Jesus havia ensinado. Então, em Mateus 28. E em Apocalipse, para guardar as palavras da profecia. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o guardar. O guardar é importante. O guardar é tomar conta de algo. Esse negócio da Que conta nada dele. tire você do foco e do propósito que Deus tem para a sua vida. Olha as 7 vezes que também aparece o guardar em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se há 2000 anos estava próximo, imagina agora. Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Se você guardar, você vai reinar sobre as nações. Deus vai te dar autoridade sobre as nações. Então você guarda. Guarda aquilo que está ouvindo. Porque eu quero que você vença. Eu quero que você reine. Eu quero que você termine a carreira como um vencedor. Como diz Paulo, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora a coroa já está vindo sobre a minha vida. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então é importante guardar e vigiar, porque Jesus vem como ladrão. Amanhã falaremos mais sobre isso. Então, o que significa vir como ladrão? Mas peraí, ele não vem buscar todo mundo? Não, ele vem buscar quem estiver vigiando. Nem todos vão ser arrebatados. Nem todos vão subir. Só aqueles que estão vigiando. Quem são aqueles que estão vigiando? São aqueles que têm recebido, têm ouvido e têm guardado aquilo que a palavra de Deus ensina. Apocalipse 3:8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Guarde a palavra, guarde a palavra. Olha, o maior sinal de você estar guardando a palavra é que você está aqui comigo. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você está me ouvindo aqui. Não é por acaso que você está aqui também no Instagram comigo. Então, com certeza é porque você tem fome e sede da palavra. Alguma coisa te atraiu para estar aqui comigo. Com certeza é o Espírito Santo que te trouxe aqui. Por um propósito. O Apocalipse 3:10, mais 2 vezes que aparece essa palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, veja, se você guardar a palavra, Deus também vai te guardar. E aí, eu vou te dizer algo. Quando vier o tempo do arrebatamento, você será arrebatado. Sabe por quê? Porque você está guardando a palavra no seu coração. Você está permitindo que essas palavras, que essas verdades tão poderosas do livro de Apocalipse possam entrar na sua vida. E você está guardando, você está trazendo essas verdades para dentro do seu coração. Isso tem muito valor espiritual. E eu espero que daqui a pouco você pegue aquilo que você tem recebido aqui e transmita a outros, né? Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Mais uma vez, venho como ladrão. Bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, aquele que guarda. O que são essas vestes? As vestes de justiça. São aquelas obras que nós fazemos, não na nossa força, mas na força de Cristo. Na capacidade de Cristo. E versículo 22, o capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia, glória a Deus. Então eu posso dizer que Apocalipse é a promessa de uma vida feliz, né? Há uma promessa clara no livro de Apocalipse que você será feliz se você guardar aquilo que você tem lido e ouvido acerca deste livro. Olha como é precioso. Irmãos, eu amo ministrar sobre esse assunto. Eu fico empolgado, né? Queria compartilhar mais, mas eu vou encerrar por aqui. Hoje, e nós vamos continuar amanhã, compartilhando verdades tão poderosas.
E amanhã nós vamos já fazer ali um panorama e vamos tocar pontos importantes acerca do livro de Apocalipse, que é muito importante para você aprender, tá bom? Você que está aqui no nosso Instagram, você pode entrar na nossa bio e então ir no grupo que nós criamos para que você possa receber essas ministrações, esses PowerPoints também, e para amanhã você receber é, o novo link para a próxima ministração, que é amanhã às 7h30, horário aqui dos Estados Unidos, 8h30, horário ah, do Brasil, tá bom? Horário de Brasília. Ah, bom, deixa eu ver o pessoal aqui. Deixa eu abrir aqui, então, um pouco aqui para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, você pode escrever. Eu não sei se tem alguma pergunta lá no grupo do WhatsApp, porque eu estou aqui pelo Instagram também. Então, se eu tirar aqui, eu acho que vai paralisar a live e eu não vou conseguir. Mas se você tem uma pergunta, você quer falar aqui também, você pode abrir aí o seu áudio e você pode, então, fazer alguma pergunta caso você tenha. Eu não entrei ainda no livro de Apocalipse, fiz só uma introdução, mas amanhã a gente entra mais e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Então, o Weber perguntou desse livro aqui, Apocalipse para Todos, que ele queria estar acompanhando hoje. Então, hoje, nós não falamos, claro, abordamos algumas coisas desse livro, mas é amanhã que nós vamos entrar, tá bom? Você que é da região aqui, você não tem, você pode adquirir. Também pode adquirir no Amazon, também está disponível lá no Amazon. No Brasil, só vai ter ali no livro digital, mas no Brasil, em Goiânia, de particular, nós temos um pastor amado, pastor Renan, que ele tem alguns livros ainda meu lá. Ou se você mora em alguma parte do Brasil e você queira, você entra em contato comigo para a gente ver a viabilidade de mandar para você, tá bom? Se você quiser ter esse livro, tá bom? Nós temos alguns outros livros que a gente escreveu, também está no Amazon, Marcos Nogueira. Você pode. Mas eu gostaria de compartilhar sobre esse aqui só um pouquinho, sobre histórias e princípios da Bíblia. Esse aqui foi o primeiro desse ano. Nós já escrevemos dois, janeiro e fevereiro. Já escrevemos de março, daqui a pouco chega de março também, o terceiro livro. E aqui eu estou compartilhando 365 histórias. Na verdade, uma história para cada dia do, do mês, tá bom? E tem sido para mim muito edificante. Estamos fazendo a live todos os dias, às 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7 horas, horário de Brasília. Estamos compartilhando verdades poderosas. Eu sempre tenho ouvido testemunho de pessoas que têm sido edificadas, tá bom? Se você quer nos acompanhar, pode nos acompanhar. Também deixamos essas lives gravadas no YouTube para que você possa também depois receber, caso você não possa assistir online, tá bom? Ali no YouTube, Marcos Nogueira também tem a link na bio do Instagram, e você pode entrar ali no YouTube e também se inscrever. Eu também estou pensando em deixar todas as minhas. E vou fazer isso. Eu espero que a partir dessa semana eu já faça isso. Eu tenho 23 aulas gravadas sobre Apocalipse desse livro aqui. Cada capítulo desse livro eu já gravei. Já estou subindo para o YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, porque depois nós vamos colocar toda, todo o nosso estudo lá, tá bom? Então é importante que você se inscreva no nosso canal no YouTube para que você possa receber também as ministrações sobre Apocalipse, tá bom? Eu vou começar a subir, já subi algumas, eu vou liberando com o tempo cada uma das aulas para você ser edificado e abençoado, e inspirado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, basicamente é isso. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos também. Vocês estão vendo que eu estou com o nome aí de Márcio Alves, porque eu peguei o Instagram dele, ou na verdade o Zoom
dele para poder fazer, porque não tem limite de tempo e de pessoas. Então, eu usei aqui o Zoom dele. Mas você pode entrar no meu Instagram, marcosnogueira.usa, né? Usa, e também nos acompanhar ali. Estamos sempre ministrando, fazendo essas lives pelo Instagram também, às 6 da manhã, sobre essas histórias e princípios da Bíblia que tem sido para mim muito edificante. Amém? Alguém mais, alguém tem alguma pergunta queira fazer? E deixa saber, tá bom? Se tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa, me deixa saber para eu poder responder antes de nós encerrarmos, orarmos e encerrarmos aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia tão precioso, por essa primeira ministração. Obrigado porque o Senhor tem aquecido nossos corações, falado conosco. Que amanhã o Senhor possa falar ainda mais. E nesses 3 dias possamos ter a nossa vida transformada pelas verdades da tua palavra. Que haja edificação espiritual nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Tenha um final de semana aí, restante de semana abençoado, em nome de Jesus. E tenha uma semana já abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos ter uma Amém. meditação de Apocalipse em Filadélfia. Em nome de Jesus, fala com o nosso amigo pastor Ted para nos convidar. Tá bom? Amém, Deus pastor. abençoe vocês e até Abençoe. amanhã. Eu vou mandar o link amanhã novamente no nosso grupo e vou mandar também as ministrações de hoje para você. Amém. Mas amanhã Deus ao vivo, né, abençoe. pastor? Na aula. Amanhã, para quem está aqui no sul da Flórida, ao vivo, tá bom? Seja muito bem-vindo, né? Mas também vai ter pelo Zoom. Não sei se por Instagram eu vou conseguir, mas pelo Zoom, pelo menos, nós vamos ter sim essas ministrações na segunda e na terça. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite, Rafael. Glória a Jesus.